Beleza, galerinha do 7º ano? Estamos aqui para mais um Fractal Revisa. Espero que vocês já estejam estudando. E o nosso tema aqui é proporção. Vamos lembrar o que é proporcionalidade. Proporção está relacionada à ampliação e redução, correto? Vamos pensar numa figurinha, né? Quando você pega uma figurinha minúscula de desenho e você amplia ela, tá? E se você manter a proporcionalidade, se uma grandeza aumentar, por exemplo, 2 vezes, todas as outras grandezas têm que aumentar 2 vezes, de forma proporcional. Como se fosse, por exemplo, também uma receita de bolo, né? Que ali tem os ingredientes. Se você quer triplicar a quantidade de bolo, né, aumentar essa receita 3 vezes, consequentemente, né, você vai ter que ampliar cada ingrediente, né, 3 vezes, ok? Aqui, pessoal, nós definimos proporção matematicamente como a igualdade entre 2 razões, certo? E aqui 4 números racionais A, B, C e D, tomados nessa ordem, formam proporção quando A está para B, assim como C está para D. Qual que é o significado disso, né? Nós temos aqui termos, né, tomado nessa ordem. O A representa o seu primeiro termo, o B o segundo, C terceiro, D e o quarto. Para você montar a proporcionalidade aqui, você vai fazer primeiro para o segundo, tá aqui, A para B. Igual terceiro para o quarto, C para D. Esses elementos aqui, A e D, são denominados extremos, as extremidades, as pontas. E os elementos B e C, os nossos termos B e C, são denominados os meios, tá? Aqui dentro nós temos a propriedade fundamental das proporções, que me diz o quê? Que o produto dos extremos, quando você multiplicar A vezes D, produto dos extremos, tem que ser igual ao produto dos meios, a multiplicação de B vezes C. O que isso significa na prática? Significa que você pode efetuar esse tipo de multiplicação, chamado multiplicação em cruz ou multiplicação cruzada. Perceba que aqui nós estamos pegando A vezes D, multiplicando os extremos, B vezes o C, multiplicando os meios. A propriedade fundamental das proporções, repetindo, nos diz que o produto dos extremos, a multiplicação dos extremos, tem que ser igual à multiplicação dos meios e vice-versa, ok? Lembrando o significado disso. Ao multiplicar cruzado, para que haja uma proporção, os resultados obtidos têm que ser iguais. Vamos voltar ao exemplo, né? Se eu quero ampliar uma figurinha, por exemplo, na parede, comparando a figurinha e comparando a imagem que eu fiz na parede, eu tenho que ter o mesmo resultado. Isso significa proporcionalidade. Ou seja, não pode ter diferença nos aspectos. A gente tem que manter a proporção. Tranquilo? Mais uma vez, o que você fazer com uma grandeza, obrigatoriamente você tem que fazer com a outra. A mesma constante de ampliação ou redução. Tranquilo? Beleza, pessoal? Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo, que é verificar se os números 2, 7, 18 e 63 formam nessa ordem uma proporção. Lembremos que, se forma uma proporção, o primeiro termo tem que estar para o segundo, 2 tem que estar para 7, assim como o terceiro tem que estar para o quarto, assim como o 18 tem que estar para 63. O que vai me garantir que isso é uma proporção? A propriedade fundamental das proporções, que o produto dos extremos deve ser igual ao produto dos meios e vice-versa. Então, 2 vezes 63 tem que ser igual a 7 vezes 18. Tá aqui, observa o seguinte,
Vamos multiplicar 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. A gente encontra o resultado 126. Multiplicando 7 por 18. 7 vezes 8, 56. Vai subir 5 aqui. 7 vezes 1, 7. Com 5, 12. Observe que os resultados obtidos foram o quê? Iguais. Consequentemente, nós temos que esses elementos nessa ordem formam uma proporção. Ok, galerinha? E se os resultados forem diferentes? Pensa comigo, né? Você fez uma comida aí na sua casa e essa comida tem um determinado sabor. Suponha que você amplie e o sabor dela seja diferente, ou seja, o resultado obtido foi igual? Não. Então você deve ter errado algo na proporcionalidade. Tranquilo? Isso que significa os resultados obtidos serem o mesmo. Bacana? Beleza, galera? Vamos partir para o exemplo 2 agora, que também é de verificação sobre proporção. Verificar se os números 3, 4, 12 e 15 formam nessa ordem uma proporção. Então vamos lá. Se forma uma proporção, o primeiro termo tem que estar para o segundo, assim como o terceiro deve estar para o quarto. Vamos lembrar das nossas aulas que é possível também a gente verificar a proporcionalidade através de um olhar bem simples aqui. Vamos fazer a comparação com os nossos numeradores aqui, os nossos antecedentes. Observe o seguinte, do 3 para o 12 houve uma ampliação de quanto aqui? É muito fácil notar que foi ampliado 4 vezes. Ou seja, aqui no nosso denominador também teria que ser ampliado quantas vezes? 4. Ou seja, 4 vezes 4 daria 16 e não 15. Ou seja, já é possível verificar que não vai formar uma proporção. Mas vamos aplicar aqui a propriedade fundamental. Aplicando a propriedade fundamental, a gente tem que 3 vezes 15 tem que ser igual a 4 vezes 12. 3 vezes 15, 45. 4 vezes 12, vamos lá. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Os resultados obtidos foram iguais? Não, os resultados obtidos foram diferentes. Logo, podemos concluir que não formam uma proporção. Continuando aqui, nós temos o exemplo 3. Para a limpeza de uma piscina, recomenda-se colocar 3 litros de produto para 20 litros de água. Quantos litros desse produto devem ser colocados em 1000 litros de água? Recordando as nossas aulas, lembrem-se que a partir de agora nós vamos aplicar a regra de 3. O que nós vamos fazer primeiramente aqui? Identificar as grandezas. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. O que está sendo medido ou contado aqui? Está sendo medido a quantidade de produtos em litros e também a quantidade de água. Então as nossas grandezas vai ser quantidade de produto e quantidade de água. Vamos colocar aqui produto e água. A partir dessas grandezas, nós podemos organizar a nossa proporção a partir dos valores dados. Vamos lá, então. Recomenda-se colocar 3 litros de produto para 20 litros de água.
Quantos litros desse produto, quantos litros do produto? Nós não sabemos, ou seja, o nosso valor desconhecido, a nossa incógnita. Quantos litros de produto devem ser colocados em 1000 litros de água? A partir disso, nós já temos formado aqui a nossa proporção. Vamos observar o seguinte, aqui nós podemos comparar a quantidade de água. Era 20, passou a ser quanto? Passou a ser 1000, ou seja, foi ampliado 50 vezes. Consequentemente, a grandeza produto para manter a proporcionalidade também tem que ser ampliada 50 vezes. Já é possível calcular então aqui mentalmente que a quantidade de produto será 150. Como que vamos provar isso agora? Aplicando, a propriedade fundamental das proporções. Vamos multiplicar cruzado aqui, regrinha de 3. Começa multiplicando pelo x para facilitar. Então 20 vezes x deve ser igual a 3 vezes 1000. Efetuando essa multiplicação, nós chegamos que 20 vezes x deve ser igual a 3 vezes 1000, 3.000. Lembrando que o objetivo aqui é encontrar o valor da nossa incógnita, ou seja, teremos que isolá-la. O 20 que está multiplicando x vai passar para lá na operação inversa. Então nós teremos o quê? Teremos uma divisão, ou seja, teremos isso aqui, ó, que x vai ser igual a 3.000 dividido por 20. Nós vimos em sala de aula os critérios de simplificação. Esse zero aqui eu vou poder simplificar com esse. Ou seja, 300 dividido por 2. 300 dividido por 2, 150. 150 o quê? Litros do produto. Ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula do Fractal Revisa de hoje. Espero que vocês possam estar estudando bastante aí e os nossos resultados eu garanto que serão satisfatórios. Um abraço a todos e eu fico por aqui até o nosso próximo Fractal Revisa.